Abra sua Bíblia comigo no Salmo de Asaf, número 73. Salmo de Asaf, 73. O tema dessa mensagem de hoje é: não perca o que Deus tem para a sua vida. Diga aleluia. Salmo 73, a partir do versículo 1, diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais e nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. O olhar deles cobiçam as riquezas e do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles, e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam as suas riquezas. Vamos parar por aqui, meus amados, por enquanto. Nós vemos aqui Asaf totalmente amargurado da vida. A maioria de nós entende que Asaf, ele surgiu nos tempos de Davi, mas, olhando para a palavra de Deus, Asaf, ele já era oriundo dos tempos do rei Saul. E o final do reinado de Saul não foi muito bom. E o rei Saul também, ele nunca deu muita atenção ao que diz respeito ao louvor, a que diz respeito à adoração, a que diz respeito ao ministério levítico. Então, Asaf, ele estava vivendo esse tempo de esterilidade, onde as coisas não iam muito bem, onde o ministério que ele estava não era tão valorizado. E ele começou a observar o quê? A riqueza dos ímpios. Ele começou a observar a prosperidade dos ímpios. E ele começou a comparar a sua vida com a vida dos ímpios. E no pensamento dele entrou aquele pensamento maligno que às vezes muitas pessoas têm hoje também. Eu que sirvo a Deus, que temo a Deus, eu não estou tão bem quanto aquela pessoa que não serve a Deus, que não vai para a igreja, que não batizou, que não é um crente. Asaf estava dessa forma. E por conta de não conhecer todas as coisas, Asaf ele tinha uma ideia errada na mente dele, que ele demonstra aqui no Salmo 73. Ele diz aqui: os ímpios não têm problema. Eles estão sempre bem, cada dia mais prospera, o corpo deles é forte, a família deles é uma bênção, o casamento deles é uma bênção, vai tudo bem na vida deles, eles não têm problemas nenhum. Agora eu pergunto para vocês, Asaf estava pensando errado ou estava pensando certo? Estava pensando errado. Asaf estava pensando errado. Senta com uma pessoa do mundo que seja abastada, que seja próspera, que tenha um padrão de vida legal, senta com ele e começa a conversar com ele
sobre a vida, e ele vai te contar todas as aflições e problemas que ele passa. É que nem o Naamã, o grande general de guerra Naamã da Síria, herói de guerra, general, visto por todo o povo com louvor e glória, porque através dele o Senhor havia dado um livramento à Síria. Mas o texto termina assim dizendo: porém, Naamã era leproso. Ele era rico, ele era famoso, mas por dentro, por detrás daquela couraça de general, por detrás daquelas medalhas de guerra, dentro dele, no corpo dele, havia o quê? Lepra, que estava comendo a sua carne, que estava consumindo o seu corpo. Então, meus amados, é uma ideia errada você achar que as pessoas que não têm Jesus, que enriquecem, que estão indo bem, é uma ideia errada você achar que eles não têm problemas na vida. Porque eles têm, e não são poucos. E se você conhecesse os problemas que eles têm, você não trocaria a sua vida pela deles. Então, Asaf, ele está perturbado. Asaf, ele está totalmente, confuso, achando que a vida sem Deus, achando que os ímpios, achando que a vida deles é uma... Nossa, o que aconteceu? Entrou um poder aqui agora. Achando que a vida deles, é uma maravilha. Eles não sofrem, não tem problema no casamento, não tem problema no emprego, não tem problema com nada. Está tudo bem. Só que isso é uma mentira. Amém? Porque jamais a vida de alguém, ela vai ser 100%, principalmente se não tiver Jesus na vida dela. Então, muitas vezes você olha para as pessoas e você fala: nossa, aquele irmão, aquela irmã, o meu vizinho, o fulano de tal, ele vive tão bem, vive tão tranquilo. Senta para conversar 10 minutos e você vai ver que não é bem assim. Tem problema, tem tribulação, tem aflição, tem dificuldade. Esse mundo é assim e ninguém escapa disso. E muitas vezes são lutas que nós não queríamos ter na nossa vida. E Asaf, ele vai aqui, falando, os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Ele diz aqui no versículo 10, por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Tem um monte de seguidor. O povo vê esses homens e fala: não, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele, eu quero ter o mesmo estilo de vida. Então este homem, ele começa a atrair milhões de seguidores. É o que diz a Bíblia aqui, só que a Bíblia já... Isso aqui foi escrito há não sei quantos mil anos atrás. Mas é uma realidade de hoje. As pessoas olham aquela pessoa bem-sucedida e qual é a primeira coisa que elas fazem? Começa a seguir no Instagram, começa a seguir nas redes sociais. É o que diz aqui, versículo 10. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. As pessoas começam a seguir no Instagram ou em qualquer outro lugar e começam a beber das águas que aquele próspero, que aquela pessoa, que as pessoas acham que não tem problema, e começa a beber da água daquela pessoa, daquele coach, daquele influencer, daquele não sei o que lá. A pessoa começa a atrair seguidores. Asaf está dizendo aqui. E o Asaf diz: olha, eles falam contra o céu, eles falam contra Deus, e não acontece nada com eles. E aí ele continua na sua murmuração. Versículo 13. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã.
Se eu tivesse dito, vou falar com eles, vou beber da água deles, vou seguir eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Pula lá para o versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, olha o versículo 22, eu estava embrutecido e ignorante, era como animal perante ti, perante Deus. Então Asaf, ele entrou numa paranoia, ele entrou numa incredulidade tão grande, e ele começou a declarar, poxa, eu tenho me santificado à toa, eu tenho me consagrado a Deus à toa, eu tenho ido na igreja à toa, eu tenho ido adorar a Deus à toa, porque todas as manhãs eu sou afligido, problemas cercam a minha vida, enquanto aquele que é ímpio, que não serve a Deus, tem prosperado no seu caminho, não tem problema nenhum na vida, e eu estou aqui, em vão, eu estou servindo a Deus. E meus amados, no versículo 22, ele diz assim, eu estava embrutecido e ignorante, era como animal perante ti. Vamos entender esse versículo aqui. Asaf, ele estava com uma convicção nos seus pensamentos, amém? Ele estava convicto, ele estava confuso, perturbado, e na mente dele não estava adiantando nada servir a Deus. Na mente dele, quem não serve a Deus se dá melhor, se dá bem, né, do que aquele que serve a Deus. E ele diz assim, eu estava embrutecido, eu estava como, presta atenção, um animal irracional diante de ti. Diante de quem? Diante de Deus. Quando você entra na presença de Deus com uma ideia fixa na sua mente, e essa ideia fixa na sua mente é o que vai dar origem à sua oração, você está como um animal irracional diante do Senhor. Porque você vai orar a Deus, mas você vai orar com uma ideia, já com uma convicção na sua mente. E você ora de acordo com aquela convicção. Você ora de acordo com aquele pensamento forte na sua mente. E você acha que você está certo e que Deus está errado em não te abençoar. Quando uma pessoa entra assim na presença de Deus, ele é como uma pessoa, como diz Asaf, embrutecida, irracional, como um animal. Como você vai falar com um animal? Como você vai ensinar um animal as coisas da vida? Então, meus amados, muitas vezes nós estamos nessa situação espiritual. Nós estamos entrando na presença de Deus, não como filhos de Deus, mas como irracionais espirituais. Porque você entra na presença de Deus com uma convicção forte no seu coração, na sua mente, que vai dirigir a sua oração. Aí você ora errado, Deus não consegue falar com você, porque você está com aquela ideia fixa na mente. Então você é como um animal embrutecido, um homem embrutecido na presença de Deus. E quando nós entramos na presença de Deus dessa forma, não tem como o Espírito Santo nos ensinar.
Mas Asaf, versículo 16, quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino deles. Certamente, tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína, como são destruídos de repente e ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Asaf, ele entra na presença de Deus, mas agora ele entra na presença de Deus de uma maneira diferente. Davi escreveu: a um coração quebrantado, o Senhor não desprezarás. Asaf, ele entra na presença de Deus, mas agora ele entra com aquele coração quebrantado, porque ele tentou entender, orou de maneira errada, ficou como um irracional espiritual diante do Senhor, arraigado ali nas suas convicções, e não permitindo que Deus ministrasse ao coração dele, até que um dia ele falou: não, essa tarefa está muito difícil para mim, essa tarefa está muito pesada para mim, Deus precisa me dar um entendimento. E quando Asaf entra na presença do Senhor, não com as suas convicções, mas percebendo que não dava conta de dar continuidade naquilo, ele pega e fala: Deus, eu quero saber a verdade. Eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor me esclareça. E quando Asaf quebranta o seu coração diante de Deus, aí Deus mostra: filho, eu vou mostrar qual é o destino desse povo que você acha que está bem, desse povo que tem prosperado, desse povo que tem multidões de seguidores. Eu vou mostrar para você qual é o destino deles. E quando Deus mostrou o destino daqueles que prosperam, que vivem a vida como se Deus não existisse, aí Asaf entendeu a diferença. Aí Asaf viu que não vale a pena invejar a vida que eles têm, porque Deus mostrou o destino daqueles que levantam a boca contra o céu. Deus mostrou o destino daqueles que blasfemam contra o Senhor. Deus mostrou o destino daqueles que dizem: Deus não sabe de nada, Deus não conhece nada, Deus acha que nem existe. Deus mostrou o destino deles para Asaf. E quando Asaf entendeu o destino daqueles homens, essa revelação mudou o coração de Asaf. Asaf estava perdendo o que Deus tinha para a vida dele por causa da inveja. Asaf estava perdendo o que Deus tinha para ele, porque ao invés de olhar aquilo que Deus é, e aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, e aquilo que Deus poderia fazer na vida dele, ao invés disso ele estava olhando para a vida dos outros. Quando você olha para a vida dos outros, você não olha para Deus. Quando você olha para a vida dos outros, você não olha para aquilo que Deus está fazendo na sua própria vida. A revelação trouxe cura ao coração de Asaf. Diga assim: eu preciso. Mais fé, vamos lá. Eu preciso da revelação do Espírito Santo para que haja cura no meu coração, na minha alma. Asaf, ele recebe a cura. Asaf, ele recebe a libertação daquela inveja. E ele começa então
a viver uma vida diferente. E ele entende que é melhor servir a Deus do que receber todos os bens desse mundo, mais distante da presença do Senhor. Ele recebe a cura e a libertação daquela inveja, e ele não olha mais para a vida daqueles homens. Agora ele começa a olhar para Deus e aquilo que Deus está fazendo e pode fazer na vida dele. E aí então começa o agir de Deus na vida de Asaf. O rei Saul morre, Davi começa a reinar. Davi era um homem que tinha o coração, um coração que amava o Senhor. Davi era um poeta, Davi era um adorador. Davi, ele gostava, ele tinha prazer na presença de Deus. E então Davi, ele resolve trazer a Arca da Aliança, que estava lá na casa de Obed-edom. Ele resolve trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E aí ele chama um grupo de adoradores, de levitas, de sacerdotes. E entre eles quem é chamado? Asaf. A primeira bênção na vida de Asaf. Um dos escolhidos para tocar símbolos. Quem sabe o que é símbolos? Símbolos é o seguinte. Está vendo esses pratos aqui da bateria? Prato. Quem já foi no desfile 7 de setembro que tem aquele camarada que fica assim, ó? Já viu já? Isso é símbolo. Esses pratos são símbolos. Eram 2 pratos assim, com 2 fitas vermelhas para segurar e tocava símbolo. Asaf é chamado por Davi para fazer parte daquele grupo que ia adorando e cantando e louvando a Deus, enquanto Davi transportava a arca para Jerusalém. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 15, 16, 17. Davi ordenou que o chefe dos levitas escolhesse alguns músicos dentre seus parentes para tocar instrumentos musicais com lira, harpas e símbolos e cantarem com alegria. Assim os levitas escolheram, olha lá, Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, parente dele, e também Etã, filho de Usaías, dentre os descendentes de Merari, seus parentes. Então, a vida de Asaf já começa, a ficar mais emocionante. Diga aleluia. Diga assim, Deus vai fazer a minha vida, faz assim com a mão, fica mais emocionante. Aleluia. A segunda bênção, vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. A segunda bênção na vida de Asaf. Asaf é chamado para fazer parte da liderança do ministério de música na época do rei Davi. O rei Davi, ele era tão adorador que ele criou um turno de 24 horas de música, de louvor, de adoração, onde os sacerdotes, onde os levitas ficavam se revezando para adorar a Deus. E quem é chamado para liderar entre esse pessoal todo aí? Asaf. Olha lá, 1 Crônicas 25, do 6 ao 7. Todos esses estavam... Vamos ler, peraí, 1 Crônicas, vamos... Peraí, 1 Crônicas 25. Olha lá, 25:1, para entender melhor. Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, também separou para o serviço alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. Este foi o número dos homens que fizeram a obra segundo o seu serviço. Agora vai lá para o versículo 6. Todos esses estavam sob a direção de seu pai, trabalhando na música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas para o serviço do templo de Deus. Olha lá, Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a direção do rei, ou seja, estavam abaixo do rei.
o número deles com seus parentes, instruídos em cantar ao Senhor, todos eles, peritos, eram de 288 pessoas. Ou seja, Asaf, Gedutum e Emã eram os líderes que estavam dirigindo esse grupo de 288 pessoas na adoração ao rei, ao Senhor, né? No tempo de Davi, o rei. Então, olha só que bênção, meus amados, né? Olha só como que Deus começa a trabalhar na nossa vida quando nós somos curados da alma, quando nós temos esse coração quebrantado e principalmente quando nós paramos de olhar para o que está acontecendo na vida dos outros e começar a ver aquilo que Deus está fazendo na nossa própria vida. Mas não para por aí. Asaf recebeu uma terceira bênção. Essa foi top. Terceira bênção, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12 e 14. Asaf viu a glória de Deus. Na inauguração do templo de Salomão, encerrou o seu ministério com chave de ouro. Olha lá, os levitas, cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e seus filhos e parentes, vestidos de linho fino, com símbolos, alaúdes e harpas, também estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Olha lá o 13. Quando tocaram as trombetas em uníssono e cantaram para serem ouvidos, louvando o Senhor, dando-lhe graças, e quando levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos de música, e louvaram o Senhor cantando, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Olha lá, então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Versículo 14, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Asaf, ele foi chamado para ajudar a cantar quando trouxe a arca para Jerusalém. Asaf foi selecionado para ser um dos líderes, para coordenar o louvor, né, ali no templo, durante o reinado de Davi. Davi morre, Asaf já está velho, Asaf já está avançado em idade, mas ele ainda está ministrando ao Senhor. E o rei Salomão, após 7 anos de obra, termina o magnífico templo de Jerusalém. E vem a inauguração, e começa sacrifício, sacrifício, sacrifício. A Bíblia diz que não se podia contar o tanto de animais que foi sacrificado na inauguração daquele templo. E os sacerdotes cantando, e os sacerdotes tocando as trombetas, até que chega uma hora que Deus manifesta a sua glória. E a Shekinah, a presença de Deus, toma conta do templo, toma conta daquele lugar, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar em pé para ministrar ao Senhor. E quem estava no meio desse mover? Quem estava no meio desse mover, dessa glória, dessa manifestação de Deus? Quem? Asaf. Asaf estava lá. Aleluia. Velhinho já, mas ele estava lá. Talvez meio tremendo ali, né? Dando cãibra no braço ali e tal, pá. Mas ele estava lá. E ele viu a glória do Senhor se manifestando. O que é isso? Comparado com a riqueza, com a vida, com seja lá o que for, de uma pessoa que não serve a Deus. O que dá para comparar isso, meus amados? As riquezas espirituais não dá para comparar com as riquezas materiais. Não tenha inveja daqueles que prosperam no seu caminho. Olhe para Deus e olhe para aquilo que Deus está fazendo e vai fazer ainda na sua vida. Você não tem que ter inveja de ninguém, meu irmão, nem de outro irmão.
Não, porque eu queria aquele ministério, porque eu queria aquele dom. Não, porque eu queria que o meu casamento fosse igual ao casamento daquele casal que vai na igreja. Para com isso! Você está sendo irracional, um irracional espiritual. Vá para Deus, mas não com convicções suas no seu coração. Vai até a presença de Deus para ser ministrado por Ele, para ser curado por Ele, para ouvir a voz dEle, para receber a revelação, para que você realmente seja curado e liberto desses pensamentos, dessas convicções erradas que nos aprisionam. Mas não parou por aí. Tem a quarta bênção sobre Asaf. A quarta bênção é que a quarta bênção é o legado. Essa é poderosa. É o legado. A descendência de Asaf continuou ministrando ao Senhor até o período após o cativeiro. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 12, versículo 35. Olha lá. E dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, vamos lá, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. A quarta bênção na vida de Asaf, um legado que permaneceu. Esse versículo já remonta centenas de anos depois. Nós estamos falando aqui da morte do rei Salomão, nós estamos falando aqui da morte de Asaf, de todo o período dos reis de Israel, mais 70 anos o período de cativeiro na Babilônia, até a deportação, até a volta dos escolhidos, dos filhos de Israel, para Jerusalém, para reconstruir o muro e para reconstruir o templo. Nós estamos falando de 500, 600 anos depois. Mas mesmo passando todo esse tempo, a descendência, a geração de Asaf, os filhos de Asaf, continuam ministrando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus, sei lá eu como é que fala, trinetos, tetraneto, tataravô, né? Sei lá eu como é que fala. Continuaram servindo a Deus. Deixou um legado. Asaf deixou um legado. É a mesma coisa. Quantos anos, só para você ter uma noção de tempo. O Brasil tem quantos anos de independência? Só 200? 1822, né? 201. 201. Vamos supor que um parente seu tivesse se convertido quando Dom Pedro falou, independência ou morte. Eu lembro quando assisti o filme lá com... O que foi, hein? Ele ia gritar aleluia, né? Imagine o seu filho, um parente seu, que se converteu lá na época de Dom Pedro I. E de lá para cá, toda a família tem servido a Deus. Quem quer deixar um legado assim? Amém, amém, meus amados? Coisa maravilhosa. Os meus filhos servem a Deus. Os meus netos servem a Deus. Os meus bisnetos servem a Deus. Os meus trinetos, tataraneto, já está na metralhadora esse negócio. Né? E vai. Metralhadora não é de Deus, amém? Pois é.
Asaf deixou, né, esse legado, recebeu essa bênção. Acabou, pastor? Não, não acabou, tem a última ainda, diga aleluia. Nossa, estou pregando tão mal assim que quer acabar rápido? Mas tudo bem, eu perdoo vocês. Vamos lá. A quinta bênção na vida de Asaf. Isabela. A quinta bênção na vida de Asaf é o seguinte. Asaf, meus amados, como nós já vimos aqui, ele não era só um cara que ficava batendo prato. Plá, 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 plá. Nós já vimos aqui que ele foi o líder do louvor ali, junto com mais 2 homens, que ele viu a Shekinah na inauguração do templo Salomão, mas que a descendência dele deixou um legado poderoso, que depois de centenas de anos, os filhos dele ainda estavam servindo a Deus, mas ainda tem uma última bênção. A bênção da memória, da lembrança, de nunca ser esquecido. Asaf, quando ele recebeu a cura da alma, durante a sua vida, ele não escreveu só um salmo. O primeiro salmo que ele escreveu, 73, foi um salmo autobiográfico. O primeiro salmo que Asaf escreveu, ele estava ali falando dele mesmo, como ele era, como ele foi curado e como Deus agiu na vida dele. Esse foi o primeiro salmo de Asaf. Mas ele não parou só no primeiro. O Espírito do Senhor estava sobre a vida de Asaf. A presença de Deus estava sobre a vida de Asaf. E além do Salmo 73, ele escreveu mais 10 salmos. E esses salmos estão escritos, estão registrados no livro mais importante do mundo, que a eternidade não vai apagar. Qual que é? A Bíblia Sagrada. Depois de milhares de anos, Asaf é lembrado nos púlpitos da igreja. Depois de milhares de anos, Asaf é lembrado nos cânticos. Até cantor, tem um cantor que chama Asaf. Ou seja, ele morreu, mas o seu nome é lembrado e será lembrado até Jesus voltar. Agora eu pergunto para vocês, e aquele povo de que ele tinha inveja na época dele? Aonde está o nome desses homens? Aonde está o legado desses homens? Quem se lembra deles? Quem sabe o nome deles? Como diz Salomão, quando o homem morre, as suas obras morrem junto com ele. Mas quem serve a Deus não. Asaf não. Asaf morreu, mas a sua obra, a sua vida e o que aconteceu na vida dele permaneceu registrado para sempre. Se Asaf tivesse permanecido na inveja, se Asaf tivesse permanecido olhando para os outros, ao invés de olhar para Deus e aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, talvez ele perderia tudo isso que Deus tinha reservado para ele. Não olhe para a vida dos outros. Não olhe para o que Deus está fazendo na vida de outros ou de outras pessoas que estão prosperando mesmo sem Deus. Olhe para Deus e olhe para aquilo que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer na sua vida. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se você orar a Deus, se você orar ao Espírito Santo e falar para Ele: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o que o Senhor está fazendo na minha vida. Se você fizer essa oração com sinceridade, você vai ver que Deus já está trabalhando na sua vida e não é de agora.
Não entre na presença de Deus como um irracional espiritual, mas entre na presença de Deus, desejando a revelação, desejando entender mais, desejando saber mais. Se livre dessas convicções suas que não estão de acordo com a palavra, que estão de acordo com a vida. A vida não é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A vida, meus amados, na terra, é um reflexo da atitude dos homens. E nós sabemos que a maioria dos homens não agem de acordo com a verdade, de acordo com a palavra de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.